Olá, a paz do Senhor, classe Crescendo com Cristo. Graças a Deus estamos com mais uma EBD online para a honra e glória do nosso Deus. Se Deus quiser, tudo vai passar e vamos voltar em breve à nossa vida normal. Mas enquanto isso, não estamos podendo. Então vamos dando continuidade à nossa EBD online. Primeiramente, vamos orar. Vamos entregar nossas vidas a Deus. Pedir a Deus que Deus esteja abençoando esta EBD online. Tá ok? Então, feche seus olhos. Lembrando, você está com a sua Bíblia aí, né? Está revista. Todo vídeo meu eu faço isso lembrando a vocês. Vocês não venham esquecer. Vamos fechar os olhos nesse momento? Fechamos nossos olhos nesse momento. Soberano Deus, Pai, toma, Pai, essa EBD online em tuas mãos, Senhor. Senhor, toma esse domingo, Pai, que esse domingo venha ser um domingo de bênção, aonde, Senhor, vidas vão ser renovadas, vidas vão ser transformadas, que esses pré-adolescentes venham, Pai, sentir uma sede insaciável da Tua presença. Pai, toca na vida deles, quebranta eles, Senhor. Faz deles um vaso novo em Tuas mãos, Senhor. Ilumina os nossos corações, Senhor, para que possamos, Pai, aprender mais de Ti nesta manhã. Senhor, nos abençoa, toma toda a escola bíblica dominical em Tuas mãos, todos os professores, todos os alunos em Tuas mãos, aqueles que não estão podendo ir às suas igrejas, aqueles que estão assistindo essa EBD online, que o Senhor venha estar tocando nas vidas deles. Peço por Teu nome, Jesus. Amém. Então, classe Crescendo com Cristo, a aula de hoje vai falar sobre um tema muito edificante para nossas vidas. Vai falar sobre o amadurecimento cristão. Vamos ver o que Deus tem para falar para nós nesta manhã. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, versículo 11. E depois vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Tá ok? Então, eu já estou com a minha aqui aberta. Abra sua Bíblia, que eu deu tempo você abrir. Então, vamos lá. 1 Coríntios 13, versículo 11. Diz assim, acompanha comigo aí. Se não tiver a Bíblia, acompanhe. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O amadurecimento cristão, você já tem uma visão, tem algum pensamento, tem noção do que vem a ser isso? Então, o amadurecimento cristão é algo que nos acontece e ocorre naturalmente na vida do ser humano. Seja um crescimento físico e também tem um crescimento espiritual. Já nós evangélicos, nós temos dois tipos de crescimento. Tem o crescimento físico, que é o nosso corpo, e também temos o nosso crescimento espiritual, que é você com Deus. Já no mundo lá fora, tem o crescimento só em o quê? Físico. Eles não têm um crescimento espiritual. O crescimento espiritual é uma coisa que nós, cristãos, temos. E já o mundo lá fora não tem esse crescimento espiritual. Mas, tio, quer dizer então que eu sou melhor que outra pessoa? Não. Não te faz melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele nos ama por completo. E não faz exceção de pessoas. Significa que eu ser cristão, Ele me ama mais do que uma pessoa do mundo? Não. Deus, Ele te ama da mesma forma que Ele ama uma pessoa lá do mundo. Ele só tem um olhar
para você de forma diferente. Ele vê que você é sabedor e conhecedor da palavra de Deus. Já lá fora, eles não conhecem, ou então estão desviados. O olhar para com eles será de maneira diferente. Uma maneira que vamos observar e notar que Deus, ele morreu naquela cruz, tanto para os seus discípulos, como para as pessoas que também o crucificaram. E que mesmo assim, ele morreu naquela cruz por nós. Jesus Cristo teve um amadurecimento muito tremendo para nos passar. E nos passou um amadurecimento muito forte. De uma maneira clara, de uma maneira sem nos deixar nenhuma dúvida. Eu não tenho dúvida do Deus que eu sei. Você tem? Se tem, espera aí. Algo está errado. Eu sei o Deus que eu sei. O nosso Deus que você serve, que todos nós buscamos sempre. O que você tem buscado? Crescer em estatura, beleza. E será que você tem procurado crescer de forma digna na presença do Senhor? Então tá, vamos entrar na aula aqui, porque senão a introdução vai ficar grande e a gente não vai. A aula hoje vai ser muito boa, então preste bem atenção. O apóstolo Paulo afirma que a caminhada cristã é semelhante a um atleta, olha só, hein, que corre em um estádio. Todos correm, porém, apenas um leva o prêmio. O apóstolo Paulo nos convida que corremos de tal maneira que alcancemos o prêmio. Que prêmio é esse? Abra a tua Bíblia lá, em 1 Coríntios 9, 24 ao 25. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Do 24 ao versículo 25. Vamos lá. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa. Logo, perece. Mas nós o que fazemos? Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Vamos lá, os atletas, eles correm sempre para ganhar aquela, como vocês veem naquelas Olimpíadas, que eles vão, ganham, ficam em primeiro lugar, eles são colocados uma coroa. Aquela coroa, com o tempo, ela se desfaz. E nós, cristãos, devemos correr para obter um prêmio. E que prêmio é esse? É a coroa da vida eterna com Deus. Em Apocalipse 2, versículo 10, fala o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse ser fiel, vem englobando em você ser um cristão, não um crente, um cristão maduro, um pré-adolescente maduro com pensamentos voltados para Deus, para que assim você venha correr, para que você venha conseguir alcançar a coroa. E como é que consegue alcançar essa coroa? Você consegue alcançar a coroa da vida eterna como? Com obstáculos, com dificuldades, com amadurecimento, com o fruto do Espírito, com os outros dons que não são nos revelados, que já foram estudados, dom de discernimento de línguas, profecias, de cura. E tem outros muito mais. São 9 dons. Então, nós temos que estar com a mente voltada para Deus e com crescimento
bem focado em Deus, para que assim o crescimento espiritual, o crescimento cristão, venha ocorrer na sua vida e na vida daqueles que você almeja é, alcançar, ou então aqueles que você almeja que eles venham olhar não só para você, que você venha ser uma imagem e semelhança de Cristo, que as pessoas venham ver Cristo em você. Olha que coisa linda. Deus nos criou para sermos imagem e semelhança de Deus. E será que com esse crescimento, será que você, nesse momento que você está se crescendo, você tem sido um pré-adolescente, que as pessoas têm visto Cristo em você? Ou têm visto outra coisa em você que não é Deus? Seu comportamento, sua maneira de agir, sua maneira de pensar. Hoje em dia temos muitos meios. Muitos meios para fazer com que a gente venha crescer. Crescer em sabedoria, físico, tem academia, que você malha lá, que você fica fortão. Coisa que o tio Miguel não é assim, né? Mas tudo bem, né? Vamos deixar um pouquinho a brincadeira de lado, mas tudo bem. Só para descontrair. Então, vocês... Como é que você faz para você crescer espiritualmente? Como é que você chega nesse propósito? Vamos lá para a revista? Caro pré-adolescente, o objetivo da lição de hoje é incentivá-lo a saltar etapas em seu desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar. Olha aí, hein? Na minha infância eu aproveitei bastante. Eu tô jovem, não tô velho, tá? Tô jovem, tô velho, não tô velho. Então vamos lá. De descontrair, como o tio Miguel estava descontraindo agora. Levar a vida com leveza natural, que a idade nos permite, que realmente tem certas coisas, certas ocasiões, que a sua idade ou a sua ocasião de vida. E eu antigamente ficava muito tempo lá à frente, contando o tempo quando se tornar adulto. Ficava assim, nossa, daqui a tantos anos eu vou estar com tanta idade. Hoje não, hoje em dia eu não, já não paro para pensar mais nisso, porque eu não quero pensar nisso. Eu tenho que pensar o quê? Eu tenho que viver a vida com Cristo. E você, quando tiver as suas certas situações, tu tem que saber que não pode brincar. Tem que saber que é coisa séria. Não é realmente você levar a vida como criança. Tem que ser adultos, tem que ter coisa. Algumas coisas tem que ser com o mal, você tem que ser como criança, porque a maldade é algo que nos impede de estarmos ligados com Deus. O tempo passa, vamos lá. Com ele vem o amadurecimento. O que é natural é necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. Vamos para o subtítulo, vamos lá. Crescendo e aprendendo. Olha aí, isso eu quero ver se isso está acontecendo na sua vida. Você tem crescido de maneira para Deus e está aprendendo as coisas de Deus ou não? Porque para ter um crescimento espiritual você precisa crescer e também aprender. Está ligado um com o outro. Não está dividido. Não tem como estar dividido isso. Está em conjunto. Isso tem que estar sempre em conjunto na tua vida. Você tem que crescer em certas situações da sua vida. Você tem que crescer para que você venha aprender. E lá na frente, você venha saber passar de forma sábia. De forma tranquila. E na presença de Deus. Vamos lá. O exemplo de Jesus, que crescia na perspectiva humana, mas também na perspectiva espiritual. Deve ser seguido por todos nós, que está lá em Lucas 2:52. Vamos lá. À medida que crescia, Jesus se tornava mais agradável, tanto a
as pessoas à sua volta. Então, podemos observar que Jesus, o que aconteceu com ele? Na Bíblia, nos relata que ele veio crescendo. Ele crescia em tamanho, em força, e também crescia na sabedoria. Que Jesus, teve até a época que Maria e José não sabiam onde estava Jesus. Jesus estava onde? Na sinagoga. E o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Ele estava discipulando, ensinando o povo da sinagoga. Estava nessa sinagoga. Ele estava o quê? Evangelizando, ele estava pregando o evangelho, ele estava anunciando a palavra. Ele estava o quê? Falando do amor de Deus. E com isso, quem se agrada? Deus se agrada com isso? Com certeza se agrada com isso. Quando Deus vê você evangelizando, pregando, ou então não aceitando e explicando aquele teu colega, o teu amigo, que aquilo que ele está fazendo é errado, Deus ele se agrada, porque ele vê o crescimento espiritual na tua vida. E a pessoa também, quando vê você explicando, orientando de forma tranquila, sábia, sem briga, sem nada, a pessoa acaba se agradando com você. Todo mundo à sua volta, ela sabe que você é uma pessoa diferente. Os seus exemplos, a sua maneira, o seu comportamento vai fazer a diferença. E sempre faz a diferença. Desse modo, podemos ser verdadeiros gigantes na fé? Sim. Mesmo na pré-adolescência? Com certeza. Vocês podem ser um gigante, vocês têm capacidade de ser um gigante na fé. A vontade de Deus para a sua vida como ovelha do bom pastor é o seu progressivo crescimento espiritual, até chegar à maturidade cristã. Então, tudo na tua vida que vai acontecendo gradativamente, os acontecimentos com você como junior ou como pré-adolescente, você vai acontecendo, você vai vendo coisas, certas situações que você vai passando, que vai crescendo na sua vida espiritual. Você vai crescer espiritualmente. E nesse sentido, podemos observar alguns meios disponíveis para obter esse crescimento. E são eles: integridade nas atividades de sua igreja. Na sua igreja. Perdão. Integridade. O que é integridade? É você ser fiel. Você ser aquele crente, aquele cristão que zela pela tua igreja, que ama a tua igreja, que está ali, ó, firme e forte. Não vou dizer que todo dia você tem que estar todo dia na igreja. Não todo dia. Mas se você vai todo dia, amém. Deus te abençoe. Amém. Aqueles que não podem ir, não se sinta, não. Mas Deus fala para a gente poder guardar um dia da semana. Se você só vai um dia da semana, meu amado, amém. Não significa de fato de eu ir toda semana que eu sou melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Perante o olhar de Deus, todos nós somos pecadores. Não existe perfeito. O único perfeito é Jesus Cristo, que veio ao mundo e morreu naquela cruz por você e por mim. Aí, vamos lá, sobre essa integridade aí, você pode acompanhar lá em Atos 4, 32. Se quiser ler lá, pode ler, fica à vontade aí. Agora, meditar na palavra de Deus. Esses são um dos meios disponíveis para você observar os sentidos. Você tem que meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, é ela que te fortalece, é ela que te dá capacidade para você vencer. É ela que faz com que você venha ter sabedoria para poder enfrentar e ter uma excelência naquele momento de luta, de transgressões que você está passando, ou então de crescimento, para você galgar, você crescer. Em 1 Pedro 2, 2, você pode ver lá se você quiser ver. Então, cultive os momentos de oração. Então, cultive os teus momentos de oração. Ora. Busca Deus. Esteja em oração. Fervente oração. Porque a oração é ela que te fortalece.
junto com a palavra de Deus. A tua intimidade de Deus tem que estar ali também em conjunto. Oração, palavra, testemunho, vida no altar. Eles devem estar tudo em conjunto. Agora, vamos lá. Mais um sentido que temos que ter. É procurar fazer a vontade de Deus. E aí? Você tem procurado fazer a vontade de Deus? E aí? Se não tem, vou deixar com vocês mesmos se respondem por isso, né? Então eu falo, não tem nem o que falar. Então vamos lá. Está lá em Mateus 6:10, lê lá que Deus vai dizer, o que Deus vai dizer para você. Revisando, vamos lá. Quais são os meios, disponíveis para o crescimento espiritual apontados na lição? Falei quase agora há pouco. Meu Deus. Diz aí para mim. Sabe? Se não sabe, eu te falar agora. Resposta. Falei quase agora há pouco. Integração na atividade da igreja. Segundo, meditação na palavra de Deus. Terceiro, cultivo na motivação de oração. E quarto, buscar fazer a vontade de Deus. O negócio está pegando tanto para mim como para você. Tá pensando que está pegando só para você só? Tá pegando para mim também. Que antes de descer a unção de Deus aqui, desce sobre mim e também começa a apertar aqui em mim. Para depois multiplicar para os irmãos o que Deus teve a falar nessa manhã. Então vamos lá. Segundo tópico. Tendo responsabilidade no uso dos dons. É de qualquer maneira que você tem que usar o crescimento que Deus te dá? Não. É de qualquer maneira, de qualquer forma? Não. Querido pré-adolescente, Deus tem dado dons espirituais e talentos para cada um de nós. Porém, nada disso é garantia da nossa maturidade cristã, que só pode ser alcançada pela vida de oração, meditação, palavra e, sobretudo, obediência à vontade de Deus. Um dom espiritual para ser bem aproveitado precisa vir acompanhado de quê? Vamos lá. Das virtudes presentes no fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23. Portanto, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão, como estava ocorrendo entre os irmãos em Coríntios. O cristão maduro é responsável, não busca apenas o poder e os dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus íntegra e santa, afastando-se do pecado de forma a ser uma bênção a todos a seu redor. Então, o amadurecimento cristão, temos que ter responsabilidade na maneira como devemos usar. Quando o pastor, ou quando alguém lhe dá alguma missão, alguma tarefa que lhe é incumbida, você tem que buscar sempre o quê? Responsabilidade na maneira do que como você está fazendo ou executando aquela tarefa ou responsabilidade que lhe foi colocada. Relação. Digamos, liderar um grupo. O pastor hoje me colocou para liderar um grupo dos juniores. Eu tenho uma responsabilidade e tem que ter o que também junto? O amadurecimento cristão. Para quê? Para que as coisas que vão vir, que há de vir, eu saiba o quê? Passar com sabedoria, com crescimento espiritual e oração. Por quê? Se eu não estiver
forte, fortalecido e edificado na rocha, eu não vou conseguir passar por nenhuma dessas lutas. Qualquer coisinha vai me tirar da presença de Deus. Qualquer coisa vai fazer com que eu venha me afastar da presença de Deus. Vamos lá, hoje em dia, tantas pessoas estão fora da igreja, que a gente vê aí fora, por quê? Porque não tem o crescimento espiritual, não tem o crescimento cristão. Está como crianças, que não. Eu confesso, eu essa semana aí passei por umas situações aí que eu vou contar um testemunho. Então eu mas aí eu parei para pensar, analisei, no mesmo dia eu falei assim, não é dessa maneira. Espera aí. Não vou deixar que aquilo que me aconteceu, que não foi por minha culpa, venha me tirar da presença de Deus. Porque Deus, eu sei as obras que Deus tem feito na minha vida. Então, eu vejo, Deus te mostra. No momento teu de fraqueza, que você está pensando em desistir, que não é o errado, porque muitas vezes somos fracos, somos seres humanos, sujeitos a erros. Deus ele te mostra, fala assim, meu filho, olha o que tem feito. Olha até onde você chegou. Não é por aí. Muitas vezes tem que tomar até cuidado com aquilo que a gente fala. Porque uma certa vez eu estava falando com um rapaz da rua, um morador de rua. Falei para ele no evangelismo. Falei para ele assim, olha, ele me falou assim, eu prefiro estar aqui fora, no mundo, um morador de rua, do que estar dentro da igreja. E eu falei para ele assim, olha, não olhe para o homem, porque o homem é falho. E Deus fez o que, no caso, o que aconteceu semana passada comigo. Me aconteceu a mesma coisa que eu falei com ele, mas agora, ao invés de ser ele passando por aquilo, eu é que passei por aquilo. Para poder o quê? Realmente ver se realmente eu estou preparado. Para muitas coisas acontecem na vida, para ver se a gente está preparado. Se a gente está vendo o crescimento espiritual. Se você está realmente edificado na rocha. Se você não está olhando para homem. Porque se você olhar para homem, você vai sair da igreja. Você não vai ficar. Se você ficar olhando para esses YouTube da vida, para esses internet da vida, para esses jogos que tem na vida, isso não vai te edificar, não. O que te edifica é a palavra de Deus. Tudo bem, você tem que viver como criança, viva, mas também se enche da presença de Deus. Eu, no outro dia, estava me lembrando com a minha esposa, falando com ela, olha, a minha infância foi baseada na presença de Deus. Eu vivia pela igreja, confesso a vocês, eu dormia no banco da igreja, não tenho vergonha de falar não. Mas quando era no momento de louvor, eu estava lá adorando, exaltando, EBF, EBD, eu estava presente, participando. E você que não quer participar dessas coisas, é hora de participar, é hora de crescer. Cresce porque você vai crescer. Você ficar só em casa dormindo, não vai te edificar em nada não. Você ficar em casa só vendo só esses jogos, ou vendo o YouTube da vida, isso também não vai te fortalecer em nada não. O que te fortalece é a palavra de Deus. E a presença de Deus na tua vida. Vamos lá. Revisando. Tendo dons espirituais não é um sinal de maturidade cristã. Qual o fato citado na lição que confirma essa afirmação? Vamos lá. Vou dar a resposta para vocês, que essa é a parte que eu não falei. Tem dons espirituais não é sinal de maturidade cristã. Qual o fato citado na lição que confirma essa afirmação? Os problemas evidentes na igreja de Corinto. Nas igrejas de Corinto teve muitas evidências de coisas que não eram de crescimento espiritual. Então, nem maturidade espiritual. Então, segunda pergunta. Quais características citadas na lição que estão presentes em um cristão maduro e espiritual? Quais as características citadas na lição que estão presentes em um cristão maduro espiritualmente? Resposta. A presença das virtudes encontradas no fruto do Espírito.
A experiência de uma vida bem ajustada com Cristo compreende a faculdade de ver, ouvir, entender, reagir adequadamente às realidades espirituais. Então, Deus quer me usar. Subtítulo. Deus quer me usar. E Ele quer te usar também, sabia? Ele só não quer me usar, não. Quer usar você também. Pré-adolescente. Ah, Deus não quer me usar, não. Quer sim. Deus usou Daniel. Deus usou muitos outros. Samuel. Muitos outros. Deus usou na sua juventude, na sua pré-adolescência. Vamos lá. Em relação ao amadurecimento espiritual. Trata nesta lição. Você deve estar se perguntando: será que o assunto é para mim? Você deve estar se perguntando isso por aí. O profeta Jeremias: o Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Jeremias falou sobre isso. Citou isso. Jeremias 1:6. Muitas pessoas perguntaram sobre o objetivo, a vida humana. Porém, poucas obtêm uma resposta convincente. Ao passo que nos rendemos a Cristo, descobrimos que nascemos para realizar a vontade de Deus. E aí, você nasceu para realizar a vontade de Deus? Será que você tem feito as vontades de Deus? Para Deus te usar, você tem que deixar se permitir. E como é que você se permite nisso? Você tem um crescimento espiritual. Você não vai para a igreja só porque eu vou para a igreja porque eu gosto muito de conversar com aquele amiguinho. Eu vou para a igreja porque eu gosto de ouvir o tio Miguel. Eu vou para a igreja porque o tio Miguel é muito maneiro, muito legal. Não. Gente, o tio Miguel, ele só é um instrumento de Deus na vida de vocês. E na vida minha também. Porque assim, além de eu falar, de querer viver, tudo que passa é uma forma de crescimento para mim próprio. Próprio como assim? Para Deus. Porque tudo que eu faço, tudo que eu realizo, é para a vontade de quem? De Deus. Vamos lá. Deus nos ensinou que devemos buscar a vontade de Deus. Olha aí, ó. Que a vontade de Deus seja feita. Que está lá em Mateus 6:10. É à luz das Escrituras Sagradas podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que Deus também quer usar você. Olha aí. Para realizar a soberana vontade dele. Pois foi para isso que você nasceu. Deus nos criou para um princípio objetivo. Para que Deus nos criou? Qual o objetivo de sermos criados? Para adorá-lo e gozá-lo para sempre. Esse é o principal objetivo do homem. Seu objetivo, o que é gozá-lo? É você viver a palavra de Deus, morrer por Cristo, amar a Cristo acima de tudo, ser fiel a Cristo, dizer e declarar com todo o teu vigor da tua vida que o Senhor é Rei, que não há outro Deus tão grande que te salva, que te liberta. Eis aí a questão. Vamos lá. Pois foi para isso que você nasceu. A Bíblia está cheia de pessoas que ainda na adolescência foram grandemente usadas por Deus. Vamos lá. Daniel, Samuel, como eu falei. A escrava de Naamã, que está lá em 2 Reis 5:25-2. Jeremias, que eu li também. E outros. Podemos citar a frase ouvida por um jovem vendedor de sapato nos Estados Unidos, que se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX. Ou XXI, perdão, século XXI. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com o homem
totalmente entregue a Ele. Se você se entregar totalmente a Deus, o mundo vai ver a tua diferença, o crescimento espiritual na tua vida, a mudança. Ah, mas não estou dizendo você ser aquele crente careta, aquele crente coisa. Não. Seja você um adorador. Mas escandalizar? Não. Seja um fiel adorador. Firme na presença de Deus. Certo daquilo que você está e convencido daquilo que você é e vive. Definitivamente, Deus quer usar você independente da sua idade. Por isso, entregue-se totalmente a Ele e diariamente submeta-se à sua soberana vontade. É, Deus. Oh, Deus de glória. Nossa, você não sabe como está aqui a presença de Deus aqui tremendo. Que Deus esteja tocando em você neste momento, pré-adolescente, classe crescendo com Cristo. Que vocês venham crescer. Crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Então, revisando. Segunda lição, qual o objetivo da vida humana? Segundo a lição, qual o objetivo da vida humana? Quero a resposta, diz aí. Você sabe? Se não sabe, eu te dizer agora. Realizar a vontade de Deus. Então realize a vontade de Deus. Não faça segundo a tua vontade. Faça segundo a vontade de Deus. Se você, junior, pré-adolescente, está vivendo uma vida errada, está vivendo uma forma de maneira que não condiz a presença de Deus, ou se você não está querendo crescer na presença de Deus, cresça no conhecimento e na graça de Deus, porque assim você vai fazer a diferença nessa geração, onde está se perdendo, onde pai está matando filho, mãe está matando filho, e assim, filho matando pai, e assim o amor está se esfriando, porque eu e você não estamos fazendo a diferença. Então faça a diferença, procure fazer a diferença, fale do amor de Deus, viva o amor de Deus, pregue o amor de Deus, não importa a idade que você tenha, faça segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Curiosidades bíblicas, que na história é para a gente terminar aqui. Hoje, o nosso culto familiar, já oramos, cantamos, louvores, e agora vamos ler um texto da Bíblia. Quem gostaria de ler um texto para nós? Eu posso ler, papai? A menina falou. O pai responde. Pode sim, filho. A mãe fala. Que bom, filho. Vamos lá. A menina diz. E uma palavra que ouvimos na escola dominical está em 1 Samuel 2:21. O texto relata sobre o crescimento de Samuel. E o menino Samuel crescia, servindo a Deus, de exemplo para nós, assim como Jesus também crescia na graça. O irmão fala assim, isso mesmo, minha irmã. A professora ainda nos falou sobre os meios que temos para obter o crescimento espiritual. E quais são esses meios? O pai responde. Então vamos procurar realizar. Então a menina responde. A professora disse que precisamos nos integrar na atividade da igreja, meditar na palavra, cultivar os momentos de oração e procurar fazer a vontade de Deus. Então, o pai falou, então vamos procurar realizar tudo isso para continuarmos crescendo na presença de Deus. Vamos orar nesse sentido. Então, pré-adolescente, que você venha crescer na graça, no conhecimento, no amor de Cristo. Vou deixar só uma pergunta para vocês. Hoje para vocês me responderem. Quais foram os nomes
2 exemplos que eu citei aqui, que está na Bíblia, que foram como exemplo de crescimento espiritual para nós. Me responde aí, tá ok? Vamos orar? Soberano Deus e Pai, Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, que nós vamos crescer, Senhor, na graça, no conhecimento, no amor, na fidelidade, na oração, na palavra, na integridade com a Tua igreja, Deus. Senhor, nos abençoa. Toma, Senhor, essa EBD online. Senhor, preencha com o Teu Espírito Santo aquilo que não foi passado a cada pré-adolescente. Senhor, que possamos a cada dia mais e mais crescer não só, Pai, fisicamente, mas crescer na espiritualidade contigo, Deus, no amor contigo, ó Pai, que nós possamos cada dia mais, Senhor, fazer a diferença para poder mostrar ao mundo aí fora que verdadeiramente Tu és Deus, que nos enviou para poder, Pai, falar do amor de Deus, pregar o amor de Deus, anunciar a Tua palavra, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna contigo, Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Classe Crescendo com Cristo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Tchau.